Fachal Júnior, sou aluno de Filosofia Bacharelado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e vou apresentar as minhas considerações a respeito do meu último ano de pesquisas da Bolsa de Iniciação Científica Unirio. O meu orientador foi o professor doutor Newton dos Anjos. O nome do trabalho é Medida Justa sobre Cinema, Filosofia e Justiça, e eu inicio assim. A partir dos resultados dos últimos 2 anos de pesquisa dentro da mesma linha na qual esse trabalho se insere, identifiquei uma predisposição a uma postura educacional nas produções audiovisuais estudadas, distribuídas em 2 áreas do campo político ideológico. Dentro do que pode ser chamado pelo senso comum de audiovisual de direita, houve um deslocamento do olhar, partindo da capacidade pedagógica desses produtos audiovisuais e refletindo sobre produções que movimentam informação e produzem, nos seus termos, conhecimento. Trato assim do vasto conteúdo produzido pelos canais da plataforma YouTube dos grupos MBL e Brasil Paralelo, identificados com a direita nacional, ambos com milhões de acessos diários e produção de conteúdo em dimensões industriais. Me muni então de categorias na tentativa de fundamentar o meu estudo. Fiz uso das perguntas o que, como e quem para tentar compreender o fenômeno e, a partir daí, identificar suas possibilidades de desdobramentos no mundo real. Portanto, na primeira parte da pesquisa, eu foco na pergunta relativa ao que, e a pesquisa vai na direção da compreensão do termo guerra cultural e seus desdobramentos e consequências no substrato cultural, as obras produzidas e suas classificações políticas. E a partir da apreensão da palestra do professor Vladimir Safatli e leituras paralelas, pretendeu-se a compreensão do conceito guerra cultural. No que diz respeito à pergunta como, a pesquisa se volta para uma avaliação do aspecto formal das produções estudadas, apontar principalmente as estruturas em que funcionam. E, por fim, quem são as figuras centrais nas produções que interessam a pesquisa. Além das obras e dos canais citados acima, cito a obra Circuito dos Afetos de Vladimir Safatli e Tipos de Concepção do Mundo e Ideias para uma Psicologia Descritiva e Analítica, de Willem Dilthey. O conceito guerra cultural, cada vez mais forte nos debates públicos, tem seus moldes concebidos na década de 1990, em uma polarização dramática na sociedade norte-americana ao redor de temas que permeavam o debate público, como relacionamentos homoafetivos, uso de drogas recreativas, aborto, papel da religião, no caso, cristianismo, na vida pública e aquecimento global. O entendimento do sociólogo James Davison Hunter, um dos primeiros a resgatar o termo guerra cultural para identificar os problemas dos anos 90, é a compreensão de que antes os inimigos eram muito claros e os inimigos eram externos, facilitando a união em torno de um Estado nacional. Todavia, após o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, o inimigo, esse outro através do qual a identidade de um indivíduo é limitada pela diferença, se torna interno. O Andrew Coríbico coloca a guerra cultural como parte de um conceito maior, a guerra híbrida. O objetivo dessa não é necessariamente derrubar um governo ou tornar um país inimigo, mas enfraquecer o Estado. E é um dos métodos utilizados nessa nova forma de guerrear e semear uma divisão na sociedade, gerando caos interno e incerteza política em larga escala, maximizando o sentimento de caos, visando destabilizar o alvo da estratégia. No Brasil, é fácil enxergar a correspondência entre a situação estadunidense e a nossa, principalmente depois dos fenômenos Trump e Bolsonaro. Hunter aponta que a direita e o conservadorismo foram pioneiros na guerra cultural e seu sucesso se prova concreto hoje. A guerra cultural continua em andamento e seus produtos, de ambos os lados das trincheiras, são vastos. No que diz respeito ao como, voltamos às questões estéticas e às obras analisadas e mais uma vez fazemos uso de uma comparação entre métodos da direita brasileira e norte-americana. Após a vitória da extrema-direita estrangeira nas eleições do ano de 2016, os representantes desse espectro político no nosso hemisfério souberam analisar as táticas utilizadas por lá e aplicá-las muito bem por aqui. O canal Enuendo Studios na plataforma YouTube analisa na série de vídeos The Alt-Right Playbook as estratégias da extrema-direita, que sempre buscam o conflito e não a resolução de problemas. Eles evitam qualquer sinal de derrota, enquanto a busca de conciliação realizada pelo outro lado soa como uma fraqueza.
Voltando à realidade brasileira e mais especificamente ao bolsonarismo, de acordo com a pesquisadora Letícia Cesarino no artigo Identidade e Representação do Bolsonarismo, Corpo Digital do Rei, Bivalência, Conservadorismo, Neoliberalismo e a Pessoa Fractal, essas táticas, mais uma vez, espelham o comportamento de grupos que trabalham para a eleição do atual líder do Poder Executivo, assim como para a manutenção de seu modus operandi enquanto ocupa uma cadeira na presidência da República e se prepara para o pleito de 2022. Como dito anteriormente, a guerra cultural não terminou. Foram apontados anteriormente, ao falarmos de quem, alguns dos canais através dos quais as táticas descritas acima se mostram de forma mais clara no Brasil. Os mais organizados e com melhor infraestrutura me parecem o Movimento Brasil Livre e o canal Brasil Paralelo. Através de uma leitura do sociólogo Willem Dilthey, busquei um entendimento possível de uma visão de mundo que sustenta um lado analisado na guerra cultural na qual nos encontramos. O Dilthey fala da cosmovisão como um conceito através do qual o homem dá sentido e tenta dominar tudo o que a vida possui de confuso, incompreensível para o indivíduo, tais quais sistemas políticos cheios de complexidades e contradições. A cosmovisão configura a vida do sujeito, dando a ele balizas ideológicas e morais nas quais pode se apoiar a fim de orientar-se em meio à inconstância do mundo e permitindo que ele se organize e viva na sociedade na qual está incluído. Entretanto, ele afirma que ela não é fruto somente do aspecto racional do ser humano, mas que deriva da totalidade de nossa estrutura psíquica, na qual experiências de vida e afeto se manifestam tanto quanto a razão. Isso, é claro, se aplica a todo o espectro político, mas voltemos à extrema-direita, na qual tratamos aqui. Dada essa leitura, enquanto a série de vídeos do canal Inuendo Studios trata de como lidar e argumentar racionalmente com aqueles que compartilham e reverberam, por exemplo, uma cosmovisão trumpista, Dilthey traz algo que aponta mais uma vez para o trabalho de Safatli, que ao tratar nesse livro Circuito de Afetos, diz que é eminente lembrar que a experiência política não é a constituição de um campo no qual nós poderíamos organizar o debate racional a partir de demandas de consenso em direção à possibilidade de identificar o melhor argumento no interior de um processo de argumentação, como se houvesse uma racionalidade comunicacional de base no interior do que poderíamos entender como a razão no campo da experiência política. Ao contrário, sendo o campo social organizado a partir do circuito de afetos, a política é, antes de mais nada, um embate a respeito do que os afetos trazem no seu interior. Na política, além do desejo pelo racional que nos move, o confronto com o oponente interno intrínseco à guerra cultural trata também de desconstruir circuitos de afetos. A inserção da guerra cultural dentro do escopo mais amplo das guerras híbridas discutida por Andrew Coríbico aponta para a possibilidade de seguir pensando as relações globais de desestabilização de Estados-nações, que refletem de forma extremamente real e imediata nas nossas relações interpessoais mais próximas, assim como na psique do indivíduo, naquilo que há de mais íntimo no homem. A guerra cultural diz respeito aos nossos afetos, porém a tentativa de compreensão racional dos sistemas e mecanismos que regem a realidade material do mundo se mostra extremamente valiosa, produzindo ferramentas para lidar com aquilo que, como diz o filósofo esloveno Slavoj Žižek, resiste à simbolização. Voltar o olhar para a guerra cultural é, então, ver ao mesmo tempo o macro e o micro, ver as grandes estruturas e seus agentes que se utilizam de técnicas apuradas a fim de conduzir o mundo ao caos em busca de interesses individuais, mas também os pequenos, mas ao mesmo tempo tão grandes afetos que formam a base da constituição de nossos vínculos sociais e que, nesse contexto bélico, nos impelem contra o adversário interno, que não é nada além do compatriota, o amigo e o irmão. Através do conceito de cosmovisão de Dilthey, a exposição a esse conteúdo não parece bastar para o encontro de um ponto comum, caso seja esse o objetivo, o fim da guerra. Safatli fala que sonhamos com um lugar idílico, uma utopia do diálogo, em que, caso o outro ouça bem os meus argumentos expostos claro e concisamente, ele deixará de pensar errado, deixará de ser o outro. Nós não estamos falando de pessoas que têm opiniões diferentes, diz o filósofo. Nós estamos falando de circuitos de afeto completamente distintos. São pessoas que se afetam de uma maneira completamente diferente. Por isso, elas organizam os argumentos de uma outra forma. Por isso, elas pensam de uma outra maneira. Por isso, elas não vão modificar a sua posição, porque então nós conseguimos estabelecer alguma forma de diálogo. Nesse tipo de circunstância, uma coisa é você acreditar que consegue reorganizar campos a partir do melhor argumento. Outra coisa é você entender o que significa, em política, entrar em confrontação. É desconstituir circuito de afetos. Obrigado.